Bom, pessoal, então a aula de hoje é uma introdução ao projeto de análise de algoritmos. A bibliografia que a gente vai adotar é essa. Então, a bibliografia básica, né? Eu diria assim que o principal livro que a gente vai estar usando é um livro que a gente costuma chamar de um livro do Cormen, né? Na verdade, são vários autores, né? É só o principal autor. É, mas é um livro usado quase que universalmente, né, nas disciplinas de algoritmos, tá? É, esse livro ele cobre todos os assuntos que a gente vai falar aqui. Então, realmente, se vocês se for para recomendar um livro para vocês adquirirem, né, eu recomendaria esse, até porque ele cobre também assuntos de teoria dos grafos, né, estruturas de dados também, enfim, na verdade ele cobre vários assuntos ligados a algoritmos, não só os que a gente vai falar nessa disciplina. Também tenho esse outro livro, The Algorithm Design Manual, né, que é do Schiena também, que é um livro também bastante conhecido, também é interessante, alguns assuntos eu considero que ele cobre de forma até mais didática do que o Cormen, né. O Cormen tende a ser um livro mais completo, né, mas em compensação, às vezes ser completo demais torna ele talvez volumoso demais, ou talvez ele, vamos dizer, alguns assuntos no livro do Skinner ele trata de forma mais didática, eu acho. Na bibliografia complementar esse livro sobre heurísticas, né, que é do Mikalewicz, nome difícil de pronunciar, mas é um livro que eu acho muito bom também porque ele é bem mais prático, assim, bem mais aplicado. Ele trata das coisas que a gente vai tratar, mas num viés bem de solução de problemas, né? Então essa é a nossa bibliografia. Então vamos para o assunto da nosso curso, né? Então o conceito principal do nosso curso é o conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Né? Não tem uma definição, digamos assim, matemática, né? Existe um modelo matemático, né, que é a máquina de Turing, que tenta justamente capturar essa noção de algoritmo, tá? Mas de outra forma, não existe uma definição absoluta do que seja, certo? Mas a gente pode descrever que um algoritmo ele é uma descrição precisa de como é que você leva à solução de um problema, tá? Então, quando a gente fala em problema aqui, a gente está falando basicamente de uma associação entre um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Então, por exemplo, né, problema de ordenação. Problema de ordenação, a entrada é um vetor. Um vetor com elementos, vamos supor, um vetor de inteiros, que seja. E qual é a saída, né, para um dado vetor? É aquele vetor, só que com os elementos dele ordenados. Certo? Então, o problema é descrito dessa maneira. Você tem as entradas para aquele problema e você tem as saídas que você considera corretas para cada uma daquelas entradas, certo? Ou então, sei lá, se você considerar o problema de fatorizar um número inteiro. Então, a entrada seria um número inteiro, a saída seria uma decomposição, né, em fatores primos daquela entrada, certo? Então, sempre o problema vai ser uma associação entre entradas e saídas. As entradas possíveis e as saídas que você deseja para cada uma daquelas entradas. Claro que isso não vai ser dado de forma 100% explícita, né? Você vai dar uma descrição, ó, eu quero dado inteiro, eu quero descobrir quais são os fatores que decompõem aquele inteiro. Então, isso já cobre todos os universos dos inteiros, você já sabe exatamente o que você quer como saída para cada um deles, certo? Então, um algoritmo vai ser a maneira pela qual você consegue resolver um dado problema. Vai ser uma descrição que precisa ser precisa, né? Porque no nosso caso a gente está interessado em soluções computacionais, então não pode ser, digamos assim, abstrato demais, né? Tem que ser uma coisa que você consiga descrever qual é a sequência de passos que leva daquela entrada para a saída correta, né? Em alguns casos a gente não consegue necessariamente
Essa seria a noção de algoritmo exato, né? Então eu consigo exatamente transformar de uma entrada para a saída correspondente dela. Em algumas situações a gente flexibiliza isso. Então existem algoritmos que são, por exemplo, aproximativos. Então, para uma dada entrada, ele encontra uma saída que não necessariamente era a saída idealmente desejada, mas é algo próximo daquela saída, tá? Então tem todas uma série de categorias de algoritmos, né? E a gente vai estar vendo muito disso ao longo da disciplina. Mas, por hora, a gente pode pensar dessa forma: um problema é uma associação entre entradas e saídas, e um algoritmo é um mecanismo, né, pelo qual eu consigo fazer essa transformação. A gente pode pensar em algoritmos como uma forma de tecnologia, tá? Eu vou tentar convencer isso para vocês nos próximos slides, selecionando aqui alguns grandes, vamos dizer assim, alguns grandes acontecimentos na área de algoritmos. O primeiro que eu peguei é bem antigo, né? Então, o sistema de numeração decimal, na verdade, o primeiro fato que eu vou lembrar aqui é que o sistema de numeração decimal, né, que hoje a gente considera como algo universal, né, algo que é amplamente utilizado no mundo, bom, nem sempre foi assim. Então, vocês devem lembrar lá do tempo do colégio, né? A gente tinha outros sistemas de numeração. Tem aquele sistema de numeração romano, né? Por exemplo. Então, o número 10 é um X, né? O 11 é um XI, né? Então, tem todo aquele outro sistema de numeração romano, e entre outros, certo? Esse é o mais conhecido no nosso meio. Mas em algum momento alguém pensou num outro sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal, né? Onde a gente tem os dígitos de 0 a 9, né, que são os dígitos que a gente usa. Isso aconteceu, estima-se, né, na Índia, ali por volta de 600 depois de Cristo, certo? Então, por que eu estou falando isso daí? Porque existe um sujeito chamado Al-Khwarizmi, que viveu entre 800 e 900 depois de Cristo, que foi um cara que impactou bastante. Inclusive, o nome algoritmo, né, já lembra o nome desse cara, Al-Khwarizmi, e não é à toa. É justamente porque ele trouxe, primeiro que ele trouxe esse sistema de notação decimal para o Ocidente, que não era conhecido, né, ali na Europa e tal, e segundo que ele apresentou algoritmos, né, e aí por isso que a gente está falando sobre ele aqui, para fazer aquelas operações que a gente aprende no nosso colégio, né? A gente já está tão acostumado a fazer que a gente acha que é algo que sempre existiu. Então, operações de soma, de multiplicação, de divisão, certo? Sei lá, achar um divisor comum, coisas desse tipo, né? São algoritmos que a gente aprende, não está acostumado talvez a pensar dessa forma, né? Mas são algoritmos importantes que permitiram uma série de desenvolvimentos na área dos conhecimentos, né? Matemática, engenharia, etc. Porque o Al-Khwarizmi ele conseguiu desenvolver métodos algébricos e geométricos, por exemplo, para resolver equações, né? Isso, vamos dizer, ele foi um precursor, né? Até o que eu coloquei no último ponto aqui, ele é considerado um dos pais da álgebra, certo? Então, o nome álgebra também remete de alguma forma, né, o nome ao Al-Khwarizmi, certo? Então, coloquei esse aqui como um primeiro marco em que o desenvolvimento não só de algoritmos, né, mas de modelos, né? Ou seja, tem um modelo de numeração decimal que facilita o desenvolvimento de uma série de algoritmos, e esses algoritmos eles impactam naquilo que a gente consegue ou não consegue fazer, nos problemas que a gente consegue ou não resolver no nosso dia a dia, certo? O segundo marco, já bem depois, né, que eu selecionei, né, uma seleção que eu fiz, é o algoritmo simplex, que é um algoritmo que a gente vai ver, não em profundidade, mas a gente vai falar sobre ele lá na frente, certo? Não agora, mas lá na frente. Mas por hora, queria aqui falar para vocês que é o seguinte: o Dantzig, né, que é a personalidade que desenvolveu esse algoritmo, e ele fez isso em 1947, ele trabalhava para a Força Aérea Americana e ele fazia planejamento de operações, né? Então, planejamento de operações envolve, vamos dizer, transporte de cargas, né? Envolve determinar rotas, movimentações de tropas, coisas desse tipo, né? Coisas que, para quem
trabalha na Força Aérea, com certeza são coisas importantes, né? Que envolvem custos, envolve o quão rápido você consegue, por exemplo, resolver uma situação em algum momento, enfim. E o que aconteceu? Ele tinha um método para fazer esse planejamento dessas operações e pediram para ele que ele tentasse automatizar isso daí, né? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, que chegaram para ele e disseram: olha, você faz o seu trabalho muito bem, né? Mas, bom, um dia você não vai estar aqui, a gente queria saber como é que você faz, né? Como é que você faz esse seu planejamento. Então pediram para ele automatizar esse processo, certo? E aí ele bolou um sistema através de desigualdades, a gente chama de inequações, né? Inequações lineares. E ele desenvolveu algumas ideias, né? Então ele conseguia descrever um espaço de soluções possíveis para aqueles planejamentos através dessas desigualdades, e existia um objetivo, né? Que era uma função que queria maximizar ou minimizar. Então, por exemplo, ele poderia querer minimizar os custos totais envolvidos, né? No transporte de, sei lá, determinadas tropas ou componentes, etc. Tá certo? Então ele bolou um modelo chamado programação linear, um programa linear, tá? E desenvolveu um algoritmo, que é o algoritmo simplex, que é capaz de resolver esse tipo de problema. E esse algoritmo simplex é amplamente utilizado até hoje, é um algoritmo muito utilizado. Você consegue resolver uma gama de problemas comerciais, problemas de rotas, problemas mais diversos tipos, tá? Um algoritmo muito importante que a gente vai estar, como eu coloquei, né? A gente vai estar falando sobre ele em algum ponto aqui na disciplina. Então esse aqui eu considero um marco também muito importante, aí por volta de 1947. Por fim, o terceiro marco que eu coloquei, né? Muito em voga, inclusive, no momento, embora também seja uma ideia já com algumas décadas aí de idade, é a ideia de rede neural, né? Rede neural é um algoritmo, tá? Sim. Então, só lembrar da definição que a gente falou no começo dessa nossa explicação, que é um algoritmo como uma forma de você transformar um conjunto de entradas em uma saída desejável, tá? A diferença é que a rede neural não é um algoritmo exato, tá? Normalmente as redes neurais elas são usadas para problemas que você não tem, na verdade, uma noção, digamos assim, de solução exata para aquelas entradas, tá? Mas é um algoritmo, é uma transformação de um conjunto de entradas em uma saída ou até mais saídas, tá certo? E existe, inclusive, heurísticas e até mesmo algoritmos exatos que podem ser usados para aprimorar uma determinada rede neural, tá certo? Então, outro marco importante que a gente sabe que está, inclusive, ganhou assim uma notoriedade muito maior nessa última década, tá certo? Bom, um pouco, a gente já falou bastante, né? Eu trouxe esses três marcos. Então, o que é que a gente pode estudar, né? O que é que a gente tem interesse em estudar dentro de uma disciplina de análise e projeto de algoritmos? Então, tem duas questões que a gente vai considerar. A primeira delas é como é que eu desenvolvo algoritmos, bons algoritmos para problemas computacionais. Não existe uma receita de bolo, né? Digamos assim, uma fórmula para você... Olha, qualquer problema que você tiver, você resolve usando essa receita aqui. Não existe isso, tá certo? Mas existem sim algumas famílias de técnicas, né? Que são usadas para muitos problemas. E é isso que a gente vai tratar, né? Existe, inclusive, algumas soluções de propósito geral também, né? Mas quando a gente fala em bons algoritmos, né? Ou seja, são aqueles algoritmos que vão ser os mais apropriados para aquele determinado problema, tá? Quanto a isso, não existe uma receita de bolo, né? Às vezes um algoritmo que pode até funcionar, pode resolver o problema, mas ele não necessariamente é o melhor, tá certo? A gente vai estar sempre na busca pelos melhores algoritmos. E o que é o melhor algoritmo? Aí é justamente o segundo ponto, né? A gente vai falar também nessa nossa disciplina em maneiras de você medir a eficiência de um algoritmo. A gente vai
inclusive, começar por esse ponto, né? Porque antes da gente começar a falar sobre as nossas técnicas de projeto de algoritmos, a gente precisa ter maneiras de avaliar a eficiência desses algoritmos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, embora esse seja um assunto que a gente vai aprofundar nas nossas próximas aulas. Antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar um primeiro desafio para vocês. Na verdade, são 2 desafios, mas vamos começar aqui pelo desafio número 1, tá certo? Então, imagine a seguinte situação. Você tem um velho conhecido seu que aparece, te encontra na rua, ele fica sabendo que você agora é cientista da computação, né? E aí ele te propõe o seguinte desafio. Ele fala o seguinte, ó, tem um homem que tem 3 filhos que vão fazer aniversário hoje. E aí ele fala que o produto das idades desses 3 filhos dele é 36. Certo? Começa te passando essa informação. E aí continua. A soma das idades dos filhos desse homem, né, é igual ao número de janelas daquele prédio. Ele aponta para um prédio lá, tá? Não tem como saber que prédio é esse que ele apontou. E no final ele conclui, olha, opa, peraí, tem uma informação que você vai precisar para poder você conseguir encontrar a resposta. O filho mais velho dele, ele tem olhos azuis. E aí ele te pergunta, qual é a idade dos 3 filhos? Esse é o desafio, tá certo? Quero que vocês pensem, não dá para resolver assim em 1 minuto, né? A não ser que vocês já tenham visto, mas quero que vocês pensem, né? Cada um de vocês tente encontrar a resposta para esse desafio, tá? Não precisa anotar, tá? Eu vou estar sempre disponibilizando os slides, tá? Se quiser tirar uma foto da tela, tudo bem, mas eu vou estar disponibilizando os slides para vocês depois. Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Vinícius, como foi que você chegou a essa solução? Vinícius? Desculpa, não sei se eu falo. Vinícius ou Vicente? É Vinícius. Tem que ver aí, hein? Tem que ver aí. Tem que ter... Eu não quero só a resposta, não. Eu quero que vocês me deem a resposta e a explicação, né? Tem várias formas de fatorar 36. Então, não necessariamente essa aí que você colocou seja a forma correta, tá? Só tem uma resposta aqui. Não tem... Tem várias formas de fatorar o número 36, mas vocês têm que olhar dentro dessas informações que foram dadas aqui. Pois é, o Marcos Sombra até já apontou aqui, né? O produto dá 18, né? Pois é, eu olhei rapidamente aqui, nem tinha percebido isso. Certo? Então tem que satisfazer aqui todas as informações que foram passadas, né? Como eu disse, não tem como resolver isso aqui em 1 minuto, pessoal. Se vocês resolverem em 1 minuto, tem alguma coisa errada. Ou então vocês são muito inteligentes, né? Vocês estão bem além do normal, certo? Olha aqui, vamos passar para o próximo desafio, tá? Pensem bem, né? Não quero que vocês fiquem me dando respostas sem pensar bem no que foi colocado. Você tem que ler. Imagine que é uma prova, né? Imagine que você só pode dar a resposta que seja correta. Então, olha só, o próximo desafio Oi, Matheus. Diga lá. A gente não teria que saber o número de janelas do prédio? Pois é. Não, certo. Dá para responder com aquelas informações, isso eu estou te dizendo. Certo? Não é só para dar um mistério. Ou essa informação pode ter algum tipo, quer dizer, embora você não saiba quantas janelas tem naquele prédio, pode ser que essa informação diga alguma coisa, certo? Não sei. O que interessa é que a informação que você tem está toda ali. Tá certo?
Vamos para o desafio 2, tá? Por enquanto não vamos ficar discutindo muito os desafios. Quero que vocês pensem, a gente vai falar isso lá na frente. Lá na frente a gente vai comentar. Na frente que eu digo em outra aula. Desafio 2, certo? Desafio 2 é o seguinte. Então tem um cara chamado Sr. Souza, né? Chamaram aqui de Sr. Souza e a esposa dele. Eles convidaram 4 outros casais para uma festa. Então essa é a situação. É o seguinte, quando todo mundo tinha chegado, né? Todo mundo já estava na festa. Vamos imaginar que eles chegaram todos juntos, né? Alguns deles começaram a se cumprimentar, normal, tá? Algumas dessas pessoas se cumprimentaram apertando as mãos. Normal, né? Numa festa e tal. Aqui só um parêntese, né? Obviamente, né? Por uma razão muito óbvia, mas é bom deixar claro isso aqui. Ninguém apertou a mão da própria esposa, né? E nem muito menos repetiu o aperto de mãos com outra pessoa, tá certo? Então, são 2 situações que não aconteceram. O cara apertar a mão da própria esposa ou apertar as mãos de alguém 2 vezes. Então, isso não aconteceu. É o seguinte, depois o Sr. Souza perguntou, o Sr. Souza chegou para cada um dos participantes, todos os participantes ele chegou, e perguntou para aquele participante o seguinte: quantos apertos de mãos você fez? Então, para cada uma das pessoas ele perguntou para aquela pessoa quantos apertos de mãos aquela pessoa fez. Teve lá as respostas de cada um dos participantes. E aí todas as respostas foram diferentes. Todas as respostas foram diferentes. Então, não teve 2 pessoas que realizaram a mesma quantidade de apertos de mãos. E aí a pergunta é: quantos apertos de mãos o Sr. Souza realizou? Então, essa é a questão que vocês têm que responder aqui nesse segundo desafio. Alguma dúvida sobre a descrição? Ou está claro? Está claro, né? Alguém perguntou, peraí. Alguém perguntou aqui se eles são gêmeos. Ah, tá. Não, é ainda sobre outra questão, né? Bom, não sei. Todas as informações da outra questão estão lá, certo? Então, e sobre esse desafio aqui, então, pelo visto, todo mundo também compreendeu, certo? Então, eu quero que vocês pensem, tá? Não tem pressa para vocês me darem respostas, como eu disse. A gente vai trazer isso daí, de repente, no final da próxima aula, mesmo na segunda-feira, tá certo? Ou segunda-feira não, na terça-feira, né? E como eu disse para vocês, né? Esses desafios eles são passíveis de serem cobrados nos testes que a gente faz, tá? Então pode ser que lá no teste tenha uma questão que você responde facinho se você tiver resolvido desafios, tá bom? Então eu encorajo vocês a sempre tentarem resolvendo logo isso que a gente vai passando. Bom, pessoal, então alguns comentários aqui, né, sobre como é que você acha a solução de um problema como esse que a gente acabou de ver, tá? Esses desafios a gente pode enxergar como problemas, né, bem práticos até. Então, primeira coisa, né, você tem que saber filtrar as informações importantes das que não são. Eu sei que é fácil falar, né? Mas todo problema, né, toda vida que, principalmente quando quando o seu problema ele é explicado por alguém que não é da computação, que não tem nada a ver com computação, então ele vai chegar para você e vai explicar as coisas da forma que ele enxerga, né? Vai dar as informações que ele acha que são relevantes. Algumas de fato serão, outras não. Então a gente sabe que de forma geral, né, até quando a gente está resolvendo lá questões de matemática, ou mesmo dentro da computação mesmo, né, as modelagens, o modelo ele tenta extrair somente aquilo que é necessário, né? A gente ignora coisas que sejam que não impactem, né, naquilo que a gente está pretendendo encontrar. Isso faz parte então do processo de você modelar
ou encontrar um modelo que auxilie na solução. No caso desses dois desafios que eu passei, existem modelos que são interessantes, que ajudam bastante para você chegar numa solução. Então, vocês têm que tentar ver como é que vocês podem organizar as ideias, as informações que são passadas, como é que vocês podem organizar isso daí de uma maneira que ajude vocês a encontrar a solução. Feito isso, vocês precisam encontrar um algoritmo que seja apropriado para aquele tipo de modelo que você escolheu, tá? Então, não é o caso desses desafios que eu passei, não vai ter uma necessidade de um algoritmo propriamente dito, né? Mas, nos problemas que a gente vai estar resolvendo ao longo da nossa disciplina, certamente, projetar um algoritmo apropriado para o modelo que você tem é um ponto importante. Ou até mesmo o contrário, né? Vamos dizer, você está querendo aplicar determinado algoritmo e aí você vai ter que pensar num modelo que seja mais apropriado para usar junto àquele algoritmo, tá? Então, isso também é uma coisa que vai ser importante. Então, existem ferramentas de solução que aplicam a vários problemas, como eu já tinha colocado para vocês. Existem técnicas de algoritmos que são bem abrangentes, né? Mas não existe uma que é boa para todos os casos, para todos os problemas. Então, você vai ter que saber, como se você tivesse um arsenal de ferramentas que você vai ter que identificar quais são as ferramentas mais adequadas para cada caso. Mas supondo que você já tem um algoritmo para o seu problema, a gente tem, então, maneiras de analisar o quão bom esse algoritmo é. Então, como é que a gente pode avaliar a eficiência de algoritmo? Tem duas maneiras. Uma é a forma experimental, análise experimental, e outra é a análise da complexidade. Na análise experimental, você vai praticamente pegar o seu algoritmo, implementar, certo? E fazer uma bateria de testes, né? E tentar de alguma forma, a partir desses testes, verificar se o seu algoritmo é bom ou não. Se ele é rápido, se ele consegue boas soluções, etc. Tá? Então, ele mede a performance na prática, né? Isso é uma vantagem, porque, bom, na prática você vai ter que resolver na prática, né? Na prática você vai ter que realmente ter uma solução implementada e vai ter que rodar essa solução em algum canto, né? Com essas características. Então, essa é a vantagem dele. Por outro lado, tem algumas desvantagens, que é o seguinte: normalmente os problemas, eles admitem um número quase que infinito de entradas possíveis, né? Tem uma infinidade de situações possíveis que o seu algoritmo pode ter que resolver. Então, não tem nenhuma bateria de testes que você faça que seja tão boa que possa garantir, né, que não existam entradas que ficaram de fora, né? Então, além disso, muitas vezes, né, a gente até vê, às vezes, alguns artigos, né, científicos e tal, não tão bons, né, mas assim, que o cara faz alguns testes, mas em entradas muito fáceis, né? Não seleciona muito bem quais são as entradas que ele usa para fazer os testes dele, certo? Aí ele diz, o meu algoritmo é uma maravilha, né? Bom, se você não fizer um bom estudo uma boa seleção, digamos assim, dos experimentos que você vai fazer, a tendência é o seu resultado ser enganoso, né? A tendência é que você não fez realmente uma boa análise. Então, outra questão é que a implementação e a máquina afetam o experimento. Essa é uma questão complicada porque, vamos supor que você fez o seu algoritmo, você tem um problema e você desenvolveu um algoritmo há 20 anos atrás. Aí lá na época você fez seus testes, né? Bom, as máquinas de 20 anos atrás, os sistemas operacionais, as linguagens, etc., eles estavam no estágio X de desenvolvimento, né? Pode ser que um cara aparece hoje com um novo algoritmo, que é pior do que o seu algoritmo, mas que ele faz os testes em condições que são totalmente diferentes. Aí ele vai ter um resultado melhor do que o seu, certo? Mas existe quer dizer, não faz sentido você comparar essa performance prática, né, experimental desses dois algoritmos, a não ser que seja nas mesmas condições, em condições muito próximas, certo? Então, é uma dificuldade que tem dentro da análise experimental. É difícil comparar entre experimentos, tá certo? Por outro lado, o tipo de análise que a gente vai estar abordando no nosso curso é a análise de complexidade. Então, no caso da análise de complexidade, é o seguinte: a gente vai medir a eficiência como uma função do tamanho da entrada. A gente vai ter esse conceito de tamanho de entrada bem definido
E a partir do tamanho de uma entrada, a gente vai dizer qual é a eficiência para aquela, em função daquele tamanho de entrada. Sem necessidade de implementar algoritmo. Isso é uma vantagem por si só, porque você nem tem que se dar o trabalho de implementar algoritmo. Em alguns casos, na hora que você projeta o algoritmo, você já pode ser capaz de dizer, por exemplo, olha, esse algoritmo ele vai ter uma complexidade exponencial, tá? Então não vou ter como resolver o tipo de entrada que eu gostaria de resolver. Então isso é uma vantagem em muitos casos, certo? Você consegue comparar muito facilmente entre algoritmos, porque essas medidas de complexidade que a gente vai ver, elas são projetadas de tal forma que é simples você dizer, olha, esse algoritmo é melhor ou pior do que esse, certo? Relativamente simples fazer esse tipo de comparação, certo? E como eu já tinha colocado, né, você pode avaliar a performance antes mesmo de implementar. Tem desvantagem, né? Não é como se essa aqui fosse a melhor maneira ou a única maneira de você analisar a eficiência de um algoritmo, né? Então, qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem é que muitas vezes esses limites teóricos eles não são totalmente condizentes com a prática. Então, às vezes você tem um algoritmo que ele é na teoria ruim, mas na prática ele pode ter sim uma performance que seja bastante razoável. E vice-versa, você pode ter um algoritmo que tem uma performance boa na teoria, mas na prática você pode verificar que ele é muito ruim. Então, todas as duas situações acontecem, mas de forma geral, né, digamos assim, 80% dos casos, uma complexidade teórica boa significa um algoritmo eficiente na prática, né, e vice-versa, tá certo? Era o Matheus que tinha levantado a mão? Dá para ouvir? Dá sim. O algoritmo que o senhor citou antes, o simplex, ele é um exemplo disso, né? Exatamente. Na teoria, ele é bem ruim, mas na prática, ele acaba tendo resultados muito bons. Isso é porque ele não chega muito no pior caso, uma coisa assim, Boa pergunta, Matheus. E de fato, é um ótimo exemplo. O Simplex, né, que é aquele algoritmo que eu mencionei, ele é um algoritmo que, para algumas entradas, ele tem uma performance ruim, tá? Só que essas entradas, elas não acontecem com tanta frequência assim, tá? Então, de certa forma, a complexidade teórica, às vezes, ela é muito pessimista, ou seja, ela diz assim, olha, no pior caso, isso aqui acontece. Só que com que frequência esse pior caso acontece? Aí isso é outra história. Então, na prática, às vezes, é bem raro disso acontecer, entendeu? Então, é exatamente isso que, como você bem colocou, né? É exatamente isso que acontece, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, o assunto da nossa aula de hoje era esse, certo? Era dar essa introdução, definir algoritmo, falar um pouco dessa história de alguns marcos, digamos assim, né, dos desenvolvimentos dos algoritmos. E também já falar um pouco sobre esse nosso primeiro assunto, que é o assunto de análise de complexidade.